Vamos entender melhor aí o que está por trás dessas revelações da Folha e do Intercept de hoje, com alguns diálogos em torno do caso do Léo Pinheiro, da OAS. Há uma certa dificuldade de contextualização, tanto do pessoal do Intercept quanto da Folha, por algumas razões aí. A primeira foi que, no período em que ocorreram esses episódios, a imprensa passava por um apagão histórico, né? Você não levantava nada do que fosse dos abusos da Lava Jato, todos aqueles indícios do que acontecia, você passava ao largo aí. Quem fazia isso eram os blogs independentes. O GGN, nós temos lá um amplo material sobre isso, mas aparentemente não conseguiu furar a bolha da imprensa. A imprensa, se eu tenho uma notícia relevante, não importa de onde vem, aquela notícia relevante é um ativo jornalístico. Mas aparentemente eles não entraram nisso ainda. O segundo ponto é que certamente vai ter que ter alguma freada de arrumação no Intercept, porque eles têm um baita de um dossiê que exige um baita de um trabalho, mas quando você pega as pessoas que estão fazendo esse trabalho, jovens repórteres, ainda um pouco inexperientes, e o diretor que saiu desfraudando a bandeira aí em entrevista durante toda a semana. Eu não entendo como consegue arrumar tempo. Não consegue arrumar tempo, obviamente. Então, com isso, você teve alguns erros de edição naqueles diálogos publicados pelo Intercept, que quem tem discernimento, você sabe que aqueles erros de edição são erros de edição, não comprometem nada a veracidade do dossiê. Mas a Globo se valeu disso aí para tentar desqualificar a cobertura, o próprio dossiê apresentando. Então, vai ser importante aí o pessoal se recolher um pouquinho mais de modéstia aí, e marcar os gols primeiro, antes de comemorar, para não colocar em risco aí essa que parece ser aí a reportagem da década, aí, no caso brasileiro. Né? O que está por trás, o que eles mostram lá objetivamente? A Lava Jato, os procuradores conversando em torno da delação do Léo Pinheiro, não querendo aceitar, porque ele não traz informações contra o Lula. Ele disse que, inicialmente, que o Lula, que ali foi uma gentileza da OAS para o Lula, mas trazia informações contra o PSDB, conforme foi apontado lá pelo Deltan Dallagnol. O que é o contexto maior? Que é uma coisa que bate no escândalo, mas muito mais amplo. O Léo Pinheiro, quando ele vai fazer a delação, os advogados mostram que ele não tinha nada específico objetivamente em relação ao Lula. Você estava numa briga danada da Lava Jato para tentar encontrar algum elo entre o Triplex e a Petrobras para poder levar o caso, tirar de São Paulo e levar o caso para Curitiba com todas aquelas armações que nós vimos lá. E o Léo Pinheiro não tinha, nas primeiras conversas dele, ele não tinha. Depois ele é mantido preso, você tem todo aquele processo de tortura psicológica que marca a Lava Jato, até que ele dá uma declaração vaga lá, que serve de base para toda a denúncia do ministro da Lava Jato e do Sérgio Moro. E a coisa mais interessante é o seguinte: a delação dele não foi aceita. Aceitaram as declarações dele, aliás, declarações dadas em juízo como réu, então sem compromisso com a verdade, aceitaram as declarações contra o Lula sem provas, mas não aceitaram a delação, porque aceitando a delação, ele teria que envolveria aí a Castelo de Areia que pegava meio mundo aí, pegava o Serra aqui, pegava ministros do Tribunal de Contas da União, pegava deputados, senadores. Então você não podia convalidar, não convalidou. O Ministério Público não convalidou a delação do Léo Pinheiro e pegou especificamente, passou a perna nele. Gente, você pega um sujeito, um empreiteiro que nem o Léo Pinheiro, o rei da malandragem, e daí você coloca com procuradores e juízes aí que são mais malandros ainda. É por aí que você vê como que foi essa miscelânea aí, que se perdeu todo o limite de pudor e de respeito às leis. Né? Então, o que eles fazem? Fazem um acerto lá e o cara, para dar uma demonstração de fidelidade ao acordo firmado, muda a delação dele, eles não aceitam a delação, usam as declarações, que não tinham valor jurídico, porque dados como réu, ou seja, sem compromisso com a verdade, para levar o caso para Curitiba e ser a base da condenação do Lula. Se eu fosse juiz ou procurador, eu ia estar vermelho pimentão aqui. Né?
Agora, o ponto central é o seguinte: quando ficou claro que ele ia delatar o PSDB, na época, você ainda estava. A Lava Jato não queria ampliar, que nem diz o Moro lá, né? Não podemos pegar o Fernando Henrique, que é aliado, aquele negócio todo. Havia aquela aliança ainda, mídia, PSDB, Lava Jato e tudo. O que. É uma ação do século. Vocês se lembram daquele caso do grampo sem áudio? Uma conversa entre o Demóstenes Torres e o Gilmar, era uma conversa a favor. Era uma conversa em que um elogiava o outro. Isso serviu de base para fazer um baita de um escândalo, que havia um grampo ilegal, e afastar o Paulo Lacerda da Agência Brasileira de Inteligência. O Lula caiu que nem um patinho também, viu? O Marco Aurélio de Mello dizia que o Lula era malaca, né? Esperto assim, mas perto dos profissionais não era, não. Nesse caso aí, usaram uma capa da Veja. Na época, nós matamos a charada em cima, não tinha nenhuma lógica. Era uma capa a favor. Era uma denúncia que a OAS tinha sugerido ao Toffoli uma reforma na sua casa, mas quem fez a reforma foi uma outra empreiteira lá que o Toffoli pagou. Não tinha denúncia. Colocaram na capa, como se fosse exclusivo. Veja. Exclusivo, denúncia contra o Toffoli. A própria matéria se desmanchava no ar, mostrava que não tinha relevância, aquela denúncia. Imediatamente, no mesmo dia, Rodrigo Janot, procurador-geral da República, o sujeito que tinha aceito todos os vazamentos até então, todos os vazamentos, inclusive aquele da capa da Veja, aí na véspera das eleições, lá em cima, um vazamento até em cima de informação falsa, e tudo, ele decreta a anulação da delação do Léo Pinheiro e a interrupção das negociações. Aquilo era chocante. A Brage, a brava Brage, que enaltece o jornalismo investigativo, não fez nada. Ninguém fez nada. Na época, nós ficamos aí levando pancada de todo lado, mostrando o absurdo que era aquela situação. A operação mais vazada da história. Aí, de repente, você tem um vazamento inexpressivo. E o que dizia o Rodrigo Janot? Não, esse vazamento foi dos advogados da OAS. Daí, quando você juntava os dados, fala, vem cá, mas essa informação do Toffoli não fazia parte da delação. Como que eles vazaram algo que não fazia parte da delação? E a troco de que eles iam vazar? E o Janot falava, vazavam para tentar pressionar o Ministério Público a aceitar a delação. Mas como? Se aquele vazamento depunha contra qualquer forma de acordo entre o Ministério Público, Lava Jato, e o Léo Pinheiro, a troco de que ele ia vazar algo que era contra ele? Não tinha pé nem cabeça. Não tinha pé nem cabeça. No entanto, aquilo serviu. E o que levaria? A que levaria a delação do Léo Pinheiro? Levaria a Castelo de Areia. Castelo de Areia, você tem um episódio lá que é o seguinte: quando aquele buraco do metrô, aquele acidente que matou 7 pessoas lá, o Serra investiu contra o consórcio, que fazia parte da OAS, Camargo Correia, o Debrecht e algumas outras lá, em 2 frentes. O secretário dos transportes, que era o Portelinha lá, na época declarou o seguinte: não, eles tinham informação na véspera que podia dar acidente e não tomaram nenhuma decisão. Ou seja, você estava sujeitando as pessoas dessas empreiteiras a uma denúncia por homicídio doloso. Sabiam que podia dar o acidente e não tomaram nenhuma atitude. Ao mesmo tempo, o Ministério Público Estadual vai em cima querendo indiciar os presidentes das companhias. Os presidentes das companhias. O que ocorreu? Uma negociação, o Serra parou noite, tudo, que chegaram a um acordo permitindo a cada empresa indicar um engenheiro lá, que fizeram acerto entre eles lá, para tirar os presidentes do foco. Na época se corria o rumor que teria custado 15 milhões de reais, não sei. O ponto é que quando você tem Castelo de Areias, que vai em cima da Camargo Correia, lá você tem elementos de pagamentos que poderiam explicar, digamos, esse acordo. E daí é cancelada por uma decisão do ministro César Asfra, do Superior Tribunal de Justiça, alegando que a operação começou a partir de uma denúncia anônima, portanto não teria mais valor, o tal fruto da árvore envenenada. Eu conversei na época com advogados das empreiteiras, advogados falavam, porra, ali foi realmente o Márcio Tomás Basso, que fez o contato com o César Asfra, tudo, falou, a operação era irrepreensível, não teve os erros que foram cometidos, por exemplo, na Satyagraha, aprenderam com a Satyagraha, era irrepreensível,
Posteriormente, surgiram boatos dos acertos que foram feitos com o ministro. Um tempo atrás, surgiu a história que o Palocci, na delação dele, estaria disposto a contar como que foi feito esse acerto, pensando que o caso morreu. O caso morre, você vê, todo esse... vai para o Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República, mais tarde, tenta reabrir o caso no Supremo Tribunal Federal e cai com o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, é evidente que o caso vai ser reaberto. O ministro Luiz Roberto é esse que diz que os fins justificam os meios, que o importante é acabar com a corrupção. O que faz o Luiz Roberto Barroso? Primeiro, guarda na gaveta dele, de abril de 2014 até lá na frente, 2015. Guarda na gaveta dele. E lá na frente, ele dá um parecer confirmando a anulação da Castelo de Areia. Então, dá para você perceber que tudo isso envolve... E um ponto importante que o pessoal da Intercept da Folha levantam nos diálogos é o seguinte: os procuradores... Porque se tinha dúvida lá, quem é que mandou, quem é que fez essa armação? Delegados e procuradores? Na época, vocês se lembram que delegados da Polícia Federal flagrados fazendo campanha para o Aécio em redes sociais. Daí você fala, vem cá, quem é que fez? Daí fica comprovado claramente aí nesses diálogos que não foi a Lava Jato de Curitiba. O assunto veio efetivamente, e se não foi a Lava Jato de Curitiba, veio da Procuradoria-Geral da República, do Rodrigo Janot. Então, vocês percebam aí que esse episódio, devidamente contextualizado, eles vão ter condição, eles têm muito material aí, à medida que vão pegando a embocadura, você tem condição de avançar nessa linha aí. Você vai pegar simplesmente os três poderes. Você vai pegar o que ocorreu com o Léo Pinheiro na Lava Jato, que é uma coisa escandalosa a maneira como pressionaram e como passaram a perna nele depois. Né? Você tem depois... Ele chegou ao cúmulo de matérias que surgiram depois, reclamações trabalhistas de executivos da Lava Jato, da OAS, reclamando um acerto de contas que foi feito entre a direção e executivos para conseguir acertar a delação nos termos exigidos pelo juiz Sérgio Moro e pelos procuradores da Lava Jato. Você teve isso. E do que passaram a perna no sujeito. Fizeram o sujeito fazer a declaração, lá usaram a declaração sem estar formalizado como delação e cancelaram a delação para não pegar os aliados. Esse é um dos episódios mais dantescos desse striptease moral que é essa importantíssima revelação aí desse dossiê Intercept aí, Lava Jato, está fazendo com o sistema de justiça brasileiro. Ficamos aqui. Um bom domingo para vocês.